Pessoal, novamente um acidente de percurso, para não dizer outra coisa, e sofreu o mesmo processo. Então, eu estou tendo que colocar dessa maneira. É assim que está a situação da informação, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, principalmente no Brasil, em que os vídeos estão até bloqueados, né? Então, esses pacotes de livros serão distribuídos a partir da produção dos próprios professores, que serão atualizados, por sua vez, com novos títulos, tanto nacionais quanto estrangeiros, da melhor bibliografia possível. Faremos um esforço coordenado para conseguir traduzir obras estrangeiras e pelo menos publicá-las em PDFs, ou quem sabe até em material impresso, para que os professores tenham uma maneira de se atualizar. E eu vou conversando isso mais à frente, que mexe numa outra questão, que é a questão da qualificação dos professores da rede federal, encarada não só como rede tecnológica, mas também os professores universitários. Estou falando dos professores federais de maneira geral. Então, também a proposta de expansão das creches através da ocupação de parques públicos e edifícios maçônicos que estejam em condições de abrigar creches cuja infraestrutura não seja tão difícil de se alcançar, não é? Mas cumprindo as regulamentações de bibliotecas, de alvará de funcionamento, né? De saúde, e também avaliando as especificidades do local para ver se há também segurança suficiente, enfim, fazer uma triagem dos parques públicos e edifícios maçônicos. Esses edifícios maçônicos que queiram contribuir, né, e queiram funcionar durante a parte do dia como creche para crianças, né, obviamente na primeira idade, e que estarão precisando dessa creche, porque o serviço público não tem oferecido a contento creches para a população. Diretamente à educação tecnológica, eu tenho 5 metas: expandir os colégios Pedro II, com subreitores por estado, e a meta principal, que foi inclusive quando eu disse que iria dar benesse aos estudantes sem custos, é a proposta de emenda à Constituição para o passe livre estudantil em transportes coletivos, desde que esteja uniformizado. Inclusive, hoje é muito fácil de conseguir instalar o passe livre até pelo cartão magnético dos ônibus, porque hoje toda matrícula escolar é base de dados informático. Então, é possível transferir esses dados, essa base de dados informáticos, é possível transferi-la para os cartões da rede de ônibus. Também para a rede tecnológica, convênio, ensino público noturno em escolas particulares. Era essa a proposta de parceria com as escolas particulares que porventura não funcionem de noite e que estejam também interessadas em ajudar o país a crescer pela educação e possa ceder o espaço durante a noite para o funcionamento, e se de noite funcionamento da educação de jovens e adultos, né, nas dependências da escola. Então, as escolas particulares interessadas serão acolhidas, e está feito o convite para
podermos expandir a rede EJA de educação no país, que é muito importante para aquelas pessoas, eu também já trabalhei no EJA, para aquelas pessoas que tiveram complicações na vida, geralmente nessa fase da primeira juventude, e que perderam a regularidade nas séries educacionais, e que são muitas pessoas, né, porque passamos por infortúnios, né, e dificuldades, é normal. Então muita gente ainda está a concluir o segundo grau com 20, com 23, com 28, e assim também se aproveitando desta demanda, os adultos que não são jovens, são adultos de meia idade ou idosos, aproveitam muitas vezes a oferta dessa educação para também obter a educação que está pretendendo alcançar. Então, nós vamos fazer a criação deste material didático oficial, a qual eu me referi agora há pouco, o material didático oficial que será distribuído em combinatórias para que possa ter um amplo direito de escolha dos professores na hora de elencar qual livro didático de matemática, ou de física, ou de comunicação e expressão, ou de estudos sociais, ou da faculdade, não é? Com uma montagem de capítulos variada. Parceria com a empresa Coquetel e com a empresa Grow, porque a empresa Coquetel ela tem a distribuição de palavras cruzadas e que interessa ao MEC à medida que eles possam trabalhar juntos no sentido de elaborar volumes temáticos de história, de geografia, de relações internacionais, de humanidades de uma forma geral, também aprendizado de línguas, podemos aproveitar também por este lado, e tornar isto um material obrigatório na rede federal de ensino, tanto os institutos federais quanto as universidades, caso queiram participar também, podemos, porque as universidades, com o conceito de autarquia que tem, nós precisamos conversar muito, a que possa haver um entendimento a respeito de que haja o interesse da universidade em aceitar a proposta, não é? Porque ela zela naturalmente pela sua autonomia administrativa, é claro, não é? Isso daí é óbvio. E com isto se percebe que há outras empresas de palavra cruzada e que poderíamos então destinar cada tema específico para as outras empresas de palavra cruzada, para que também haja um fôlego cultural ao país com empresas que atuam nesse ramo de educação e cultura, como é o caso das revistas de palavra cruzada. Da mesma maneira, a gente vai querer convênio com empresas de brinquedo, para que também possamos elaborar brinquedos e jogos educativos e que interessem diretamente ao Ministério da Educação. Por exemplo, eu cito nominalmente a Grow, que hoje é responsável pela coleção dos super trunfos, e a coleção de super trunfos pode ser direcionada para temas de história, de economia, de geografia e letras e muitas outras áreas que podem ser dinamizadas e representadas ali no jogo do super trunfo para que se torne um jogo educativo. E com isto também outras empresas de brinquedo, para que possamos jogos e brinquedos
termos nas escolas e na universidade. Agora, 5 metas diretamente direcionadas para a universidade. Estabelecer o limite de uma orientação de aluno por professor, eu acho isso importante. É um ponto que pode ser discutido futuramente e pode ser recuado, mas é preciso que nós tenhamos mais atenção com a formação de stricto sensu nesse país, em que não pode ser transformada numa produção de série. Não é? A educação stricto sensu é a única que foi mantida no mundo inteiro fora do padrão de produção em série. Produção em série pode até ser feita na educação básica e até na superior, como está sendo feito aqui no país. Mas stricto sensu não pode ser feito em larga escala como produção em série e expansiva e indiscriminadamente, sem critério algum, abalando a qualidade do ensino. Não podemos manter esse tipo de situação, não é? Um professor com 8, 9, 10 orientandos, de fato, há de convir este professor que a situação dele para orientar 10 alunos é muito complicada na stricto sensu, porque ele também tem obrigações, seja na graduação, se for da universidade, tem que lecionar nos cursos de graduação, preparar estes cursos, não é? Corrigir o material dos alunos com atenção e seriedade, e ainda precisa pesquisar. Então, eu acho que 10, 12 orientações, de fato, é uma situação complicada. É um exagero, nós temos que reduzir esse número. Parcerias com academias para oferta de cursos de graduação e pós-graduação. As academias brasileiras de letras, não é? Principalmente hoje em dia, em que o nível superior foi muito democratizado, e até mesmo antes, no século XX, em que não havia toda a democratização, que ainda é muito insuficiente, que ocorreu com a expansão EAD, mas que antes, no século XX, não existia desta forma, com o braço da EAD para representar uma expansão. Né? Nesse século XX ainda, anteriormente, as academias já possuíam mão de obra qualificada no sentido de terem em seus quadros licenciados, graduados, né? Pessoas com nível universitário que têm aptidão e competência para ministrar cursos. Então, é uma proposta interessante para que as academias possam expressar o seu grau de conhecimento, a sua produção de conhecimento, e que ajude também o país a encontrar na pós-graduação lato sensu uma maneira de buscar uma remuneração melhor. Um pós-graduado, repito, ganha a gratificação pela sua qualificação de pós-graduado. Os colégios de aplicação, que hoje praticamente não funcionam, e quando funcionam são exceção. É claro que existem colégios de aplicação que funcionam bem, mas não é a grande característica nacional. Infelizmente, os colégios de aplicação sofreram muito com esses baques de falta de gestão no Ministério da Educação. Então, os colégios de aplicação, eles devem ter um outro tipo de filosofia. Os colégios de aplicação foram feitos para que se dê aplicação didática aos alunos que estão se formando na licenciatura, sob a supervisão dos professores de metodologia de ensino,
para que ele seja um colégio de aplicação do resultado da aplicação da metodologia de ensino. A aplicação da disciplina metodologia de ensino foi a responsável pela existência dos colégios de aplicação. Então, precisamos recuperar esta noção para que o colégio de aplicação realmente volte a funcionar dentro da sua identidade que ela é. O professor de metodologia de ensino, ele supervisiona as turmas e as turmas são conduzidas pelos alunos estagiários, os alunos da licenciatura que estão ali nos estágios da grade curricular própria da licenciatura que fazem. Então, fazendo isto, nós podemos já recuperar os colégios de aplicação e oferecer mais vagas de ensino para a educação básica, que atinge fundamentalmente as crianças e os adolescentes. O ensino, não é, deve ser feito dessa maneira nos colégios de aplicação. E, em caso de formação técnica, engenharias e saúde podem atuar exclusivamente para as disciplinas técnicas. Então, se for um colégio de aplicação que colocar os seus alunos de graduação em licenciatura para ministrar aulas sob a supervisão do professor regente da disciplina metodologia de ensino, se esse colégio de aplicação tiver o objetivo de ser um colégio de aplicação que oferece ensino técnico, então os professores de engenharias e saúde, não é, devem então ir cuidar dessas disciplinas, ou diretamente eles lecionando, ou eles supervisionando, não é, uma regência de turma, como apropriação de conhecimento das matérias específicas das engenharias ou da saúde que esteja estudando. Certo? Então, aí poderemos transformar os colégios de aplicação também em formação de ensino técnico, que fornece já ao cidadão uma opção de qualificação profissional já de início. Também é o objetivo muito importante para o plano de ação MEC, que é o meu plano, para o Ministério da Educação, reconfigurar o bacharelado interdisciplinar. Nós não podemos ficar com essa formação genérica que depois de expedido o certificado, o diploma de graduado, o bacharel interdisciplinar tem dificuldades de conseguir um posto de trabalho. Tem a dificuldade de construir esse horizonte, de alcançar um posto de trabalho, porque a sua formação genérica, interdisciplinar, não condiz com a dinâmica de trabalho que é de especialização cada vez mais acirrada para uma área específica, não é? Então, a interdisciplinaridade, eu defendo a interdisciplinaridade, mas a interdisciplinaridade não se faz, não é, juntando disciplinas dentro da grade curricular, ok? Isso não se faz. Não se pode pensar que matemática construirá interdisciplinaridade com física só e somente só diluindo matemática e física numa disciplina que seja interdisciplinar. Não é assim que funciona. Não vai dar certo assim, ok? Então, o bacharelado interdisciplinar, ele precisa ser transformado numa licenciatura, entendeu? Cada bacharelado interdisciplinar escolha a licenciatura que achar mais conveniente para o seu quadro docente,
e ofereça uma licenciatura que realmente tenha um horizonte de trabalho nas escolas, entendeu? Do país, seja na rede particular ou seja na rede pública, mas que o bacharelado interdisciplinar possam oferecer, então, licenciatura de uma das disciplinas da escola, para que haja uma maior empregabilidade, certo? Aos egressos das fileiras universitárias. Então, para continuar esta minuta, que já está terminando, na verdade, a reativação do Instituto Nacional do Livro se torna fundamental para que possamos fazer a impressão dos livros, tanto coletânea das lições de professores que serão contemplados com gratificação por material didático ao enviar e ser selecionado dentro dos conteúdos para a formação do livro, não é? Será necessário tanto para esta linha editorial, como também para outra linha editorial, que será a tradução das referências bibliográficas mais atuais que estejam ocorrendo, não é, nas principais potências do mundo, certo? Já falei sobre a criação do aplicativo Mac Games, não é? O aplicativo Mac Games será um grande portal, um aplicativo que, digitando a matrícula escolar, o aluno já está identificado, ou o CPF também, que hoje em dia já se nasce, né, com a obrigação de se registrar um CPF, nem que seja para o plano de saúde. Então, podemos registrar os menores, qualquer estudante, pelo CPF ou pela matrícula escolar. E esse aluno será identificado logo com o seu login de entrada para diversos tipos de jogos que ele pode escolher à vontade, gratuitamente. E caso ele consiga vencer qualquer jogo, ele ganhará um ticket, um código de barras, o que seja, não é? Para ir a algum comércio, né? Alguma rede de comércio de fast food, de alimentação, né? Que esteja interessada, essa rede, em cooperar para o crescimento do país, né? Então, incentivando a educação dos jovens e das crianças a partir de vencer jogos educativos fornecidos pelo MEC, para que ele possa retirar como prêmio de ter estudado um sorvete ou um refrigerante ou um brinde que possa ser cedido, ofertado como prêmio a estas crianças e adolescentes. Torneios culturais por série escolar também é fundamental que nós possamos colocar dentro da TV MEC, que estava anteriormente exposta, dentro da TV MEC possa ter espaço para essas gincanas culturais